Am I saying that with Christianity comes peace? No, I'm not. Vocês todos não entram, nem deixam os outros entrarem. Guias cegos. 122 million people to the Lord Jesus Christ. Jesus Christ bled and died on a cross, offering you and me an option, a gift, forgiveness, reconciliation with God, and eternal life. You and I don't have to accept right. Imagine por um momento um mundo onde o maior evento da história humana jamais tivesse ocorrido. Um mundo onde Cristo, o Filho de Deus, não tivesse sido crucificado. Onde a morte na cruz, que trouxe redenção e vida, nunca existiu. Como isso mudaria a humanidade? Como isso alteraria a fé, a igreja e o próprio entendimento de Deus? Essa pergunta, embora simples à primeira vista, carrega em si algo muito profundo. Afinal, tudo o que sabemos sobre salvação, perdão e amor incondicional é construído sobre o sacrifício de Jesus na cruz. Sem esse sacrifício, qual seria o sentido da redenção? O que seria o legado de Cristo se ele tivesse vivido até a velhice, como qualquer outro ser humano? Seria ele apenas mais um grande mestre? Mais um profeta entre tantos outros que surgiram ao longo da história? Mas o mais intrigante e perturbador sobre essa reflexão não é apenas a ausência da cruz. O mais profundo é considerar como a ausência desse ato de sacrifício afetaria a nossa própria visão de Deus e da vida. Se Cristo não tivesse morrido, como poderíamos entender o sacrifício divino? E o perdão, que é o pilar da nossa fé, teria o mesmo poder sem o sangue derramado na cruz? Como a própria humanidade, cheia de falhas e limitações, poderia esperar por algo mais sem esse gesto final, sem essa dádiva de Deus? Essa reflexão nos leva a repensar nossa própria relação com Deus e com o nosso próprio propósito em Cristo. Não estamos aqui para desmerecer a verdade cristã, mas para abrir o espaço a uma questão que, refletida com honestidade, pode nos revelar algo ainda mais profundo sobre o papel de Cristo, sua mensagem e como a humanidade se conectaria com Deus de uma maneira completamente diferente sem o sacrifício. Assim, convidamos você a mergulhar nessa questão filosófica e teológica. E se Cristo não tivesse morrido? O que seria de nós? O que seria do nosso entendimento de Deus, da salvação e da vida eterna? Essa é a jornada da reflexão que vamos percorrer, explorando a verdade, as suposições e, principalmente, os mistérios ocultos que nos cercam. O cristianismo, como conhecemos, é construído sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Sem a cruz, onde estaria a base de nossa crença? A ideia de um Deus encarnado que se sacrificou para redimir os pecados da humanidade é o coração da fé cristã. O sacrifício na cruz representa a redenção da humanidade, o fim da separação entre o homem e Deus. Mas e se a cruz nunca tivesse ocorrido? Jesus teria apenas sido um grande mestre moral, sem o peso do sacrifício final? Sem o sangue derramado, o perdão que ele trouxe seria o mesmo? O conceito de redenção permaneceria intacto? Quando pensamos no impacto de uma realidade onde Cristo não tivesse morrido, há um conjunto de profecias e promessas feitas ao longo do Antigo Testamento que precisariam ser cumpridas de alguma forma, caso Jesus tivesse seguido a sua vida sem sacrificar-se. Essas profecias que estão no coração da teologia cristã representam promessas de redenção e salvação para toda a humanidade. No entanto, muitas dessas promessas dependem da morte e ressurreição de Cristo como o cumprimento final. Uma das profecias mais significativas que se relacionam com a morte de Cristo está em Isaías 53, que descreve o servo sofredor. A profecia fala de um servo de Deus que seria desprezado, rejeitado e ferido por nossas transgressões.
ele levaria sobre si as dores da humanidade e, através de sua morte, traria cura e redenção. O versículo-chave aqui é Isaías 53:5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Se Cristo não tivesse morrido, como isso teria sido cumprido? A dor e o sofrimento mencionados nessa passagem são centralizados no sacrifício de Jesus, que é descrito como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sem esse evento, a promessa de cura espiritual e perdão pareceria inacabada. Qual seria a realidade do perdão se não houvesse o sacrifício final? Como o cristão entenderia a ideia de justificação sem o sacrifício de Cristo na cruz? Em Daniel 9, 24 a 27, há uma profecia que fala sobre a vinda do Messias e como ele traria um fim para os pecados e um reino eterno. A profecia menciona que Messias será cortado, mas que isso não significaria o fim de sua missão. Esse corte é comumente interpretado como a morte de Cristo. Esse versículo fala de um Messias que removeria a iniquidade e traria a reconciliação entre Deus e a humanidade. O livro de Daniel 9:26 diz: Depois das 62 semanas, será cortado o ungido, mas não para si, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Se Cristo não tivesse morrido, o Messias não teria sido cortado, e as promessas de redenção e restauração do reino de Deus poderiam ter permanecido em aberto. Como o reino de Deus seria estabelecido sem a morte do ungido? Sem a morte e a ressurreição de Cristo, o reino prometido se tornaria algo distante e incompleto, não cumprindo sua plena realização na terra. Mas imaginemos por um momento que Cristo tenha seguido com a sua vida após seus ensinamentos. Ele teria sido um líder mundial? Ou suas palavras teriam sido reduzidas a um movimento filosófico ou religioso pequeno? Ao contrário da narrativa bíblica, onde sua morte é o ponto culminante na salvação, nessa realidade alternativa, ele teria vivido para ver o seu movimento crescer. Mas sem a morte, onde estaria o verdadeiro poder transformador de sua mensagem? Imaginemos também as reações do povo judeu e das autoridades religiosas. Eles aceitariam suas palavras como a revelação de Deus ou o veriam apenas como mais um rabino entre muitos? E quanto aos romanos? Teria ele sido apenas mais um agitador de sua época? Se Cristo não tivesse morrido, qual seria o papel dos apóstolos? Como seria o evangelho e sua disseminação através do mundo? Vamos explorar agora como a ausência do sacrifício divino afetaria a própria fundação da igreja cristã e seu desenvolvimento ao longo dos séculos. Quando Cristo foi crucificado e ressuscitou, ele comissionou seus apóstolos a espalharem o evangelho por toda a terra. O sacrifício de Cristo e a esperança da ressurreição foram as principais motivações de sua missão. Porém, sem a morte de Cristo, como isso aconteceria? Seria possível que os apóstolos se unissem com a mesma intensidade e convicção para espalhar as boas novas de um Cristo vivo? E quanto ao Espírito Santo? Teria ele vindo da mesma maneira? Sabemos que ele foi enviado como uma força divina para fortalecer os apóstolos após o sacrifício de Cristo. Mas sem a morte e a ressurreição, o que teria motivado os apóstolos a proclamarem a sua mensagem com tanta coragem? A cruz não é apenas o evento que valida a palavra de Cristo, mas é também o ponto de virada que inspirou milhares de seguidores a se lançarem ao desconhecido, arriscando a própria vida por uma mensagem que transcendia a simples moralidade. A igreja como instituição foi construída sobre o sacrifício de Cristo. Sem o sacrifício, como seria o desenvolvimento de sua liturgia? Os sacramentos como o batismo e a Eucaristia são profundamente enraizados no ato redentor de Cristo.
Se ele tivesse vivido uma vida sem a morte na cruz, os cristãos se reuniriam ao redor de sua vida, e não de sua morte e ressurreição. Sem a morte de Cristo, a Eucaristia, por exemplo, não teria o mesmo significado. Como poderíamos recordar o sacrifício sem que ele tivesse se entregado por nós? A ceia do Senhor, que simboliza a união dos crentes com Cristo, não seria mais uma lembrança da cruz, mas uma reflexão sobre os seus ensinamentos como mestre. A própria igreja talvez fosse uma comunidade filosófica em vez de uma comunidade redentora. Se Cristo tivesse vivido sua vida e não morrido, como os cristãos de hoje praticariam sua fé? O cristianismo poderia ser mais uma religião de moralidade e ensinamentos éticos, como tantas outras filosofias de vida? Mas o cristianismo não é apenas isso. Ele é a força transformadora que vem da cruz, que oferece o perdão e a esperança da vida eterna. Agora, vamos nos aprofundar nas consequências históricas da ausência da morte de Cristo. O Império Romano, que foi o cenário da crucificação, teve um papel crucial no desenvolvimento do cristianismo. Sem a morte de Cristo, como o Império Romano reagiria ao cristianismo? Será que o cristianismo teria se espalhado tão rapidamente? Ou será que teria sido suprimido, uma vez que a cruz não teria sido o ponto de confronto central? O Império Romano foi a maior potência do mundo antigo, governado com mão de ferro e focado em manter a ordem e o controle. O Império tinha pouca tolerância para movimentos revolucionários ou religiões que desafiavam a sua autoridade. O cristianismo começou a surgir como uma ameaça a esse poder. Sem a morte de Cristo e a ressurreição, como o Império Romano teria reagido? O cristianismo, sem a morte de Cristo, talvez fosse mais facilmente visto como uma seita filosófica ou uma religião marginal, sem a mesma força para desafiar o Império. A mensagem de salvação e perdão poderia ser considerada como mais um ensinamento ético ou moral, sem nenhum confronto direto com o sistema romano. A presença de Cristo, como o rei dos judeus, sendo crucificado por ordem de Pilatos, já foi um ato simbólico que enfureceu os romanos e forçou os cristãos a se espalharem por todo o império. Sem o sacrifício de Cristo, a cruz não seria o símbolo mais poderoso do cristianismo. Ela representava a vitória sobre a morte e o pecado, mas também o desafio direto ao Império Romano. Os romanos viam a crucificação como um método de humilhação e controle. O fato de Cristo ter sido crucificado simbolizava a derrota de seus inimigos, mas a ressurreição transformou isso em uma vitória espiritual. Agora, sem a cruz, qual seria o símbolo do cristianismo? Como ele conseguiria se destacar no mundo romano sem essa declaração radical de fé? Cristo é frequentemente comparado a outras grandes figuras espirituais da história. Mas o que aconteceria se ele não tivesse morrido? Como a sua relevância e o seu papel teriam sido vistos em relação a outras grandes figuras religiosas, como Buda, Maomé ou Confúcio? Vamos explorar essa questão e refletir sobre o impacto de uma vida de Cristo sem o seu sacrifício. Jesus é um grande mestre moral, alguém cujos ensinamentos sobre amor, perdão, humildade e serviço têm sido reverenciados por milhões ao longo dos séculos. Mas e se sua vida tivesse se limitado aos seus ensinamentos? Se Cristo tivesse simplesmente vivido, mas não morrido, sua mensagem teria sido mais semelhante à de Buda, Confúcio ou outros líderes espirituais que deixaram um legado de sabedoria filosófica? Buda, por exemplo, ensinou a iluminação através da meditação e compreensão profunda da vida e do sofrimento. Maomé igualmente trouxe um ensinamento espiritual para os seus seguidores. O cristianismo sem a morte de Cristo poderia ser reduzido a uma simples mensagem moral, talvez com o foco em ensinamentos éticos e filosóficos, mas sem o poder transformador que vem de um sacrifício profundo e divino. Enquanto Buda procurava a iluminação pessoal através da compreensão do sofrimento e do desapego, Cristo passou por um sofrimento incomparável.
mas ele fez isso em nome de toda a humanidade. O cristianismo não é apenas um ensinamento sobre como viver. Ele é sobre como se reconciliar com Deus e como vencer a morte. O sacrifício de Cristo é o ponto de conexão entre a humanidade caída e um Deus perfeito, oferecendo perdão e vida eterna. No one can tell me Jesus Christ doesn't exist. No one. And now, when I talk about Jesus Christ of Nazareth, I don't talk because I'm a bishop. I don't talk because I'm a Christian. I don't talk because I'm in the church. I talk because I've realized one thing. He is the only true living God. Period. Now this is not judgmental. It's not discriminative. I'm not attacking. It's not offensive. It's basically and simplistically stating the truth. That's all. Ao olharmos para a cruz, somos confrontados com uma realidade que mistura o trágico e o necessário. A morte de Cristo, em seu ato de sacrifício absoluto, é sem dúvida um dos momentos mais dolorosos e devastadores da história humana. Um homem inocente, justo, despojado de tudo, tomando sobre si os pecados do mundo, sendo torturado e humilhado até a morte. Sua morte física, embora envolta em tragédia, é a chave que abre o coração do reino de Deus e nos conduz à salvação eterna. Sem ela, não há esperança, mas com ela encontramos a verdadeira paz e a liberdade. Que possamos compreender e viver esse sacrifício, sabendo que ele não morreu em vão, mas para nos dar a vida que nunca acaba.